Eu sou Juliana Pipe, sou uma curiosa pela casa e pela vida das pessoas. Aqui no podcast Pra Perto, eu convido pessoas que admiro muito e que fazem parte do meu universo para contar um pouquinho do universo delas, o universo da casa com a alma brasileira. Thaís Lauton já desempenhou papéis como repórter, editora e desde 2004 é diretora de redação da revista Casa e Jardim da Globo. Arquiteta formada pela PUC de Campinas, Stephanie também é escritora, palestrante e feminista negra e acredita que a arte, o design e a cultura têm um papel fundamental na responsabilidade social do arquiteto para uma sociedade mais justa e igualitária. Meninas, que delícia receber vocês aqui em casa! Prazer, e um assunto tão gostoso, né, que é o assunto da casa. Eu queria falar um pouquinho dessas duas maravilhosas. A Thaís conheço há muito tempo, da revista Casa e Jardim, que faz parte muito da minha história também, né, como arquiteta. Esse ano, 70 anos de Casa e Jardim. Pois é, 70 anos de Casa e Jardim, a publicação mais antiga em circulação no Brasil. Um orgulho enorme, né, dessa história da marca. E eu acho assim, a Casa e Jardim em si, ela traz tanto uma afetividade, né, nas matérias. Eu acho que a inclusão da figura humana ali, como esse protagonista da casa, a gente vai falar um pouco sobre isso. E a Stephanie, linda, maravilhosa, essa musa, que traz todo um frescor aí para a TV brasileira, para decoração, para arquitetura, com um sentido, né? Obrigada. Maravilhosa. Então vamos começar aqui o nosso papo sobre o universo da casa. A casa conta uma história, Tatá? Me conta. Com certeza, acho que a casa conta uma história. Em Casa e Jardim a gente inclusive busca muito essa história de cada casa, porque é única. Quando a gente olha pela perspectiva do morador, de quem vive naquele espaço, de que maneira aquele espaço é traduzido pelo profissional, a história é sempre única, não tem como. E a gente busca muito contar essas histórias, essa relação de amor, essa relação, os hábitos, os modos de vida, né, que vão ao longo dos anos também vão se transformando, né? Uma casa ela não é única por todos os anos, ela vai também mudando, a relação com esse espaço vai mudando. Então, com certeza uma casa a gente muda, né? A gente muda, a gente está sempre em transição, né? E a casa é um reflexo disso. E as fotos, elas contam essa história? Nossa! Cada vez que chega uma foto, como é que é? Me conta. Acho que muito. E assim, você sabe que isso é muito curioso, porque, no geral, quando eu recebo fotos de um projeto, a gente já fica imaginando quem vive naquele espaço. Muitas vezes não vem a foto do morador, a gente volta para fotografar. E a casa é uma casa com identidade, uma casa com personalidade. Você acaba querendo descobrir quem vive naquele espaço, de que maneira aquela pessoa vive, utiliza os espaços. E quando você olha para uma foto, ela indica um pouco disso, né? Ela indica um pouco desse movimento, se a mesa de jantar é maior, se a mesa de jantar é menor. Né? Ela vai dando indícios se você tem muita gente em casa, se você não tem muita gente, se você é mais solitário, a forma como a paisagem também se instala na decoração, né? O outdoor, o que tem fora. Isso vai dizendo também da sua relação, né, com o espaço e também com o externo. Claro. Então eu acho que sim, nossa, a foto diz muito sobre o que é uma casa. Com certeza. A Stephanie já foi fotografada a casa dela? Já, e a gente tem uma história super legal, né? Porque quando a Casa e Jardim me chamou, a gente ia fazer uma sessão da Casa e Jardim. Que era uma matéria. Aí eles me mandaram, né? A gente fez a foto pra essa sessão, que era uma sessão de estilo de vida. Sim. E aí eu falei, tá bom. Aí encontrei a Thaís no evento. Foi. Aí eu falei, fizeram umas fotos, ficou muito legal. Eu tinha até indicado um fotógrafo pra fazer a foto com a gente. Então eu tava super empolgada. Aí uma semana depois ela me mandou mensagem, não foi? Ela falou, Esté, eu amei as fotos, ela ainda não tinha visto. Eu quero mais! E ela falou assim, eu quero mais. A gente tem que dar uma capa, tá muito legal. E aí a gente voltou e fez mais fotos, porque a gente já tinha feito algumas. Então a gente foi lá e fez outra, complementou as fotos. Claro. E aí eu acho que quando ela tava falando, casou muito isso, né? De você pensar que às vezes você vê a foto e você quer saber mais, né? Você quer entender mais. E não é uma coisa estática, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas têm essa visão de
chegou uma foto e ela já sabe onde vai sair, como vai sair. Não, as coisas vão se alterando e eu acho que sim, diz muito, assim. E foi muito incrível pra mim ter saído. E o fotógrafo maravilhoso que tu já me contou aqui. E eu acho que o mais legal pra mim foi ter saído numa coisa muito colorida, né? Naquele fundo, naquele papel de parede. Eu achei linda. Não, a capa da Stephanie é uma capa, ela chama muita atenção justamente por isso. Ela tem muita personalidade, que é isso que a gente procura alma brasileira, sempre. Né? Alma brasileira. Aquele fundo, né? Com muita linda. cor, um fundo vibrante. A Stephanie toda maravilhosa também, de pink, sabe? Assim, mostrando essa presença da cor, o quanto isso é importante, né? O quanto isso traz vida para uma casa também. Com certeza. Né? E assim, foi uma das capas mais comentadas que a gente teve nos últimos tempos. Isso é muito legal também de falar. E assim, eu amo que quando a Thaís fala da cor, o fundo que aparece não é cor propriamente, né? É só a energia daquela cor. Mas é um papel de parede. Sim. Que ele é pintado por uma artista mulher, e aí eu fiquei apaixonada por esse papel. Falei, não, eu tenho que ter esse papel na minha casa. E aí toda a sala foi pensada a partir desse papel. E eu acho muito interessante quando a gente pensa na coisa da personalidade, e eu ouço muito isso no meu trabalho, você tem personalidade. Na verdade, eu acho que eu me aproprio muito da arte na arquitetura, né? Eu sou completamente fascinada, acho que eu sou tipo uma artista meio frustrada, né? Podia ter feito belas artes, mas fui fazer arquitetura. E eu sou, tipo, fascinada mesmo, assim. Então, tô sempre indo em exposições, tô sempre indo atrás. Tenho vários amigos artistas, então eu compro arte. Pra mim, a minha casa, ela é moldada a partir das artes que eu vou comprando. Então, acho que essa sou eu, né? Tem clientes que eu já tive que não tem a mesma relação. Mas, claro que quando um cliente te convida a fazer um projeto pra ele também quer que você dê a sua personalidade, ele quer que a gente deixe o nosso pedacinho ali, né? Um direcionamento, muitas vezes. Porque nem sempre o cliente, ele tem essa percepção da arte como vocês têm, né? Então, com certeza. Eu acho que faz muito sentido e faz muito o nosso papel também de culturar um pouco os clientes. Às vezes, nas nossas cidades, né? Eu digo, Florianópolis, a gente tem praticamente um museu. Quer dizer, então há uma dificuldade também um pouco cultural, né? Lógico. Numa cidade que às vezes se gosta de arte, se tem um lifestyle leve e tudo mais, mas às vezes não tem o dia a dia com a arte, né? Eu acho que faz parte isso. E me conta, voltando para as casas, de repente com um pouco de arte também, né? As casas das vós, a primeira memória de casa de vocês duas, como é que foi, assim, essa relação no universo da casa? Como é que foi esse mergulho? Olha, eu não morei em tantas casas, né? Eu morei em uma casa quando eu era pequena, depois fui para apartamento. Mas assim, a minha memória de casa, ela é sempre muito relacionada, eu acho que à origem da minha mãe. Minha mãe é baiana. Ai, que delícia! E aí, assim, sempre eu tive uma relação com a casa muito em torno de mesa, sabe? Sim, da comida. Minha mãe sempre cozinhou muito bem, sempre gostou de fazer tudo no feito à mão mesmo, sabe? Aquela comida, né? Aquela comida mais artesanal, ela gostava. E assim, as minhas festas de aniversário, sempre minha mãe que produziu tudo. E eu acabo reverberando isso, sabe? Eu adoro fazer as festas dos meus filhos, eu faço cada docinho que tem nas festas. Eu não sabia mesmo do seu lado. Eu quero comer no casa da Thaís. Eu gosto de mostrar esse lado que as pessoas não sabem. Porque no fim, assim, eu também não tenho tanto tempo hoje para me dedicar a esse meu lado, mas ele tá guardadinho numa caixinha que eu amo, que é essa, né, do feito à mão, que eu adoro fazer ponto cruz. Já fiz muito feltro, adoro trabalhar com feltro. Então, a minha casa, ela sempre teve essa relação muito com o fazer manual, sabe? Então, é uma coisa que eu gosto, que minha mãe sempre fez também, então eu sempre curti bastante. Morava em casa com quintal. Te ensinou a bordar, coisa assim? Sim, minha mãe que me ensinou. E aí tricô, tudo isso aprendi com ela. Que né? demais. Hoje eu não pratico há muito tempo. O ponto cruz ainda assim, eu lembro muito porque foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer, inclusive fiz para os meus filhos quando eu estava grávida de gêmeos. Ai, meu Deus do céu, fiz muita coisa para eles. Tudo em dobro, hein? Tudo em dobro. Eu amo
amo. Que ela faz as festas em dobro. Eu tô imaginando a quantidade de bolinho, de brigadeiro que ela enrola. Gente, então eu tava até falando disso um dia desses. Que assim, quando eu também sou uma pessoa que gosta de receber. Que minha mãe também sempre foi assim. E assim, por ser, né, ter essa origem baiana, o baiano sempre acha que cabe mais um, sabe? É muito bom! Então, assim, na minha infância era sempre isso, recebendo família em casa, sabe? Essa coisa de acolher sempre foi algo que eu gostei demais. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostou de acolher, que gosta de ter a casa com gente. É algo que eu faço bastante mesmo, né? Que a correria algumas vezes impede que eu faça mais. Claro. Mas que eu adoro fazer, que eu acho muito gostoso mesmo. Bom. As minhas memórias estão sempre em torno desse acolhimento. E a Stephanie? Nossa, eu sou do interior, né? Sou de Araraquara. Então, com muito orgulho, maravilhosa. E eu acho muito... Eu sempre falo dessa relação dessa vivência caipira, né? Dessa vivência interiorana, que no fundo o Brasil, se a gente for parar para pensar, ele é um grande interior, né? A gente vive num país que ele é muito grande. E a maioria das pessoas está, né, nos interiores, né? É verdade. Se a gente for parar pra pensar, a maioria não vive, tipo, necessariamente numa capital ou no litoral. A gente tem um litoral super extenso, né? Que tem uma estética litorânea que a galera ama, que a gente vê muito sendo abraçada. Mas, no fundo, a gente é muito caipira. E as relações interioranas, elas são muito parecidas, né? Do fogão, a lenha, da origem, né? Eu lembro do meu avô contando das casas feitas de barro, o chão batido, terra vermelha. Então, várias vezes, quando eu vou viajar principalmente para cidades que têm essa característica interiorana, independente de ser do estado de São Paulo ou não, eu vejo muitas coisas parecidas com as casas, com as memórias que eu tenho de casa de vó, de casa de tia-avó, de casa da minha bisavó, que eu frequentava, né? Então eu tive chances de frequentar a casa da minha bisavó e, por exemplo, na casa da minha bisavó eu lembro da gente ter aquelas fotografias, aquelas imagens, né? Sim, aquela oval pintada, aquelas coisas, né? A minha avó tem isso até hoje. Que lindo! E eu lembro que uma vez eu tava no Museu do Homem Nordestino e tinha uma casa que tinha algo muito parecido. Recife, né? Recife. Maravilhoso. E aí eu fico pensando como a gente tem umas identidades muito parecidas e isso é o que eu mais acho interessante da minha memória, né? Então eu lembro, por exemplo, da casa da minha tia-avó, que ela ainda é viva, tia Elvira, que ela tinha um piso de caquinho vermelho, né? E ela morava numa casa de vila lá em Araraquara, num bairro que é tradicional de vila, de pessoas que trabalhavam para indústria, principalmente ligada à ferrovia, essas coisas. E aí ela tinha aquele portãozinho baixo, piso de caquinho. Ela tinha um louro, né, que eu chamo que também faz parte da identidade. E tudo rendinha, crochê, que ela ficava também o dia inteiro fazendo. E na casa da minha avó, eu lembro muito da coisa do tijolo aparente, né? Do tijolo à vista e quintal, assim. Eu lembro que a gente passava horas e horas brincando no quintal. E aí a gente tinha jabuticabeira, a gente tinha pé de acerola. Então eu cresci muito pegando, a gente tem que fazer suco. Aí a gente ia lá, pegava na acerola. Então hoje eu vejo como isso reflete muito na minha casa. Por exemplo, no meu apartamento eu tenho um pé de jabuticaba. Né? No meu apartamento eu tenho muitas e muitas plantas. Eu tenho que trazer essa coisa do verde, que é essa coisa ligada à identidade da minha família. É o teu quintal, né? É o teu quintal de hoje, o teu quintal urbano. E essa coisa de ter um ambiente que valorize o que já está posto, né? Então, eu reformei o piso, que é um piso de taco. Eu quis trazer já a identidade do próprio apartamento, que já existia. Claro. Eu acho que tem muito a ver com o que eu via na casa da minha família, da minha avó. Que era essa coisa de, a gente tem essa casa, a gente tem essa estrutura. E tinha uma estética, que era essa estética interiorana, mas também era essa estética dessas tipologias arquitetônicas que a gente vai vendo no dia a dia. E Araraquara é muito interessante, né? Eu falo que Araraquara não é uma cidade de poucos museus, é uma cidade do interior. Que eu falo, né? Perdi um dos meus conterrâneos, que é o Zé Celso. É uma cidade muito culturalmente ativa para uma cidade interiorana. Sim. E a gente tem uma arquitetura brutalista em alguns lugares meio chocante. Assim. E aí eu tava até conversando com um amigo, o André Scarpa. Sim, a gente tava conversando. E aí eu falei, acho que a gente tem que fazer umas fotografias lá agora. Porque eu cresci achando que toda cidade tinha do nada
um prédio gigantesco de esporte com uma arquitetura meio ousada. Então eu fui acostumada também, tanto com a tipologia interiorana, a arquitetura do dia a dia cotidiana, quanto há uma também coisa icônica. há umas coisas mais diferenciadas. Sim. Então, se você pesquisar o estádio de esportes de Araraquara, você vai entender do que eu tô falando. Olha, que legal. Vou pesquisar daqui a pouco. Agora, já quero ver. Eu juro, Bacana. é uma tipologia que ele é bem... Sim, é bem recortada. ela é meio recortada. E aí eu lembro que a gente também tinha um teatro. A gente tinha um teatro municipal que é super grande. E aí tem uma escada helicoidal externa. Nossa, ele é todo de massa. vidro. Olha como isso influencia, né? Muito. Eu acho que... por isso que hoje eu defendo muito a ideia de que a gente tem que ter revista, TV, mídias digitais mostrando a arquitetura. Muitas fontes, Exato. né? Porque a influência é Real. diária e é o que você tá andando na rua, você tá experimentando e tendo informações. Às vezes a gente fala, não, eu vou guardar uma memória, eu preciso anotar, ou eu preciso fotografar. No fundo, a gente tá absorvendo memória a todo momento. Então, acho que a arquitetura ela sempre foi muito presente na minha vida. E eu acho que isso tem muito a ver tanto com as casas que eu convivi, que eu acho que reflete muito do jeito que eu faço decoração, mas também com o lugar que eu nasci. E um pouco também, falando um pouco do programa, né, agora, do Decore e tal, essa questão também de tu trazer um pouco para casa das outras pessoas, respeitando essa memória da casa das pessoas também, né? Essas histórias dessas pessoas, né? E é muito difícil, porque as pessoas, muitas das pessoas, né, até sabe, a arquitetura ainda é uma coisa muito distante para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Elas mesmo que você tenha uma mídia, quando você consome uma revista de arquitetura, é sempre num lugar de inspiração e não num lugar factível de eu posso ter isso, sabe? Porque a gente ainda trata tudo como um grande lugar de luxo, né? É verdade. Acho que no nosso imaginário tem a questão dos cenários, as novelas ajudaram muito, né? De um certo ponto, assim, a democratizar. Todos esses programas também ajudam muito. Eu vejo que hoje já melhorou muito. Eu também já sou de uma outra geração, acho que que era visto até como fútil. Assim, não é? E eu acho que eu amo essa coisa que você tocou das novelas, porque eu acho que também as novelas, os cenários de novelas têm uma grande influência pra gente captar um pouco como vai mudando com o tempo. Sim. E ao mesmo tempo, eu vejo muita diferença das novelas, do que era ser o rico nos anos 90. Com certeza. Que era do que é o rico, né? Nas últimas novelas, né? Que são aquelas portas de vidro gigantescas das novelas. E o rico dos anos 90, né? As Helenas do Manuel Carlos. Que era uma casa mais Leblon, plantas e tal. Eu acho que a gente tem mudanças da forma como a gente absorve as coisas, mas eu acho que não necessariamente, eu sempre brinco, o aumento da informação significa que ela é uma informação com um toque de curadoria, né? Eu falo isso porque, por exemplo, qualidade, né? Porque eu já vi, por exemplo, uma influencer dando dicas de decoração, e era uma pergunta, sempre falo sobre isso, que alguém perguntou pra ela. Ela não é uma influencer de arquitetura e tal, mas ela é dessas meninas que gostam de reformar a própria casa, estão sempre decorando a própria casa. E aí alguém perguntou, como eu posso ter uma casa elegante? Aí ela respondeu, aposte no preto, no cinza e no branco. Revestimentos de mármore. E aí eu pensei, aposte no preto, no cinza e no branco. Em qual estado brasileiro, né? Em qual cidade brasileira? Brasil é colorido, e o que a elegância tem necessariamente a ver com isso? E o clima, né? Assim, vou fazer uma casa toda preta. E o que reflete num clima super quente. A própria personalidade da pessoa. Com certeza. Elegante, a pessoa é elegante, né? Exatamente. O que é uma pessoa? Tipo, o que é ser elegante? O que a gente... São tantas coisas que ela podia ter pensado, mas... Quando eu vi isso, e vi muita gente repetindo e comentando, aí eu penso que cada vez mais, não necessariamente o aumento das possibilidades de você absorver uma informação, porque hoje você abre o celular e você tem tudo. Significa que essa é uma informação que ela passou por uma curadoria, ou ela é uma informação com cuidado, né? Da mesma forma que a gente fala de fake news em várias outras áreas, a gente também tem que pensar que hoje também a gente tem um aumento das informações que não são tão legais. E no nosso campo, acho que isso é muito evidente. Então, eu acho que tem um papel social extremamente importante. Com certeza. Programas de TV, revistas fazem, de também levar não só a informação, mas levar uma informação que tem, às vezes,
uma garantia de um profissional, às vezes uma responsabilização da marca, que a gente pode cobrar, né? Se a marca tá me dizendo que eu posso usar essa tinta em todo lugar, eu usei, apliquei, eu vi que não deu certo, eu tenho a capacidade de cobrar. E eu acho que cada vez mais a gente tem que ter essa informação com qualidade. Porque as pessoas estão carentes, óbvio, de ter casas confortáveis e casas que representem elas. Eu acho que ficou muito evidente, né? Aí para o nosso segmento, a questão toda da pandemia e do conforto da casa. Acho que nunca... Eu não me lembro de ter se comentado tanto sobre esse tema. Com certeza. Eu lembro quantas lives a gente fez, quanto a gente... E quanto realmente as pessoas olharam para dentro de casa, né? Muito, eu acho que foi uma coisa muito importante. As pessoas costumam dizer que... o que a pandemia mudou, né, na tua vida? Na minha vida mudou, sim. Mudou real. Acho que muitos impactos. Mundo, né? Tanto pessoais... quanto a forma de eu me relacionar com o mundo, quanto a forma, inclusive, de trabalhar e de ver outras possibilidades. E a minha relação com a casa se estreitou. Eu já tinha uma relação com a casa, obviamente, mas assim, se estreitou demais. Sim, e muita gente teve esse olhar, passou tanto tempo dentro de casa. E aí você experimentou outros momentos da tua casa que você não estava habituado, né? E a casa é uma extensão da gente, né? E eu acho que a gente tem que questionar os modelos de qualidade de vida que vêm sendo colocados pra gente, né? Porque quando a pandemia vem, muita gente percebe que a casa, antes dessas, de algumas pessoas, era um dormitório. Exatamente. Era um lugar que eu só ia. Traziam esse conforto que tanto a gente precisou nesse momento da pandemia. Muita gente fez acolhimento, né? Isso foi muita gente fez mudança, mas ainda hoje eu acho que com a volta, né, a gente hoje está normalizando tudo. Eu acho que ainda vejo com muita preocupação às vezes as pessoas indo morar em lugares que não vão trazer a qualidade de vida, porque é isso que eu falo da importância dos profissionais, né? Quando a gente discute decoração, quando a gente discute arquitetura, a gente não está discutindo futilidade ou a gente está discutindo memória. Não é o que está na moda, não é o que está, não é isso. A gente está discutindo memória, a gente está discutindo território, a gente está discutindo, em especial, qualidade de vida. É isso. Todo mundo devia ser digno de ter qualidade de vida. Certeza, de buscar espaços que ofereçam isso, né? Muitas vezes tem a questão espacial que você também não vai conseguir resolver facilmente, né? Então, sim, porque aí às vezes a pessoa vende para você, né? Esses dias eu estava tendo uma discussão que é difícil, porque quando você é um profissional da área, às vezes, óbvio que você sabe algumas coisas, você fala, mas a pessoa, vou comprar um apartamento de não sei quantos metros quadrados, né? Alguns apartamentos que são mais ou menos o tamanho dessa sala. Não, mas é fácil, porque o importante é eu ter uma casa, comprar uma casa. Eu falo, mas se você vai comprar uma casa e você não vai saber como vai resolver isso, porque você vai pagar um profissional para resolver isso, você vai fazer uma marcenaria planejada, o que você vai... Porque no fundo, a gente tem o sonho de apenas comprar, porque é uma coisa embutida no brasileiro. Mas não se tem a discussão do comprar como, comprar onde, comprar o quê. Como viver. Com qual qualidade, né? Aí eu vi até um economista falando, gente, entre um apartamento novo e um apartamento antigo, na hora de comprar, pense na localização. Que é uma coisa que faz muita diferença. Isso importa muito, isso vai influenciar muito no seu dia. E eu acho que a pandemia, muita gente pensa... foi muito engraçado, porque eu vi muita gente falando das aberturas, né? Da entrada de luz. Que era uma coisa que você tinha parado de se discutir. É verdade. E aí, de repente, veio uma pandemia, você tem terraços, varandas. Você tem uma doença que é respiratória. Sim, então você exatamente. precisa ter uma circulação de ar. Essa circulação. Aí você descobre que muitos apartamentos não foram pensados a partir de uma circulação de ar, que é uma questão de qualidade básica. Sim, prédios, né? Prédios inteiros, estão, né? Exatamente. Então, muito próximos. E como é que vocês imaginam aí uma casa... daqui a 50 anos, uma casa brasileira. E aí? Caramba, você sabe que assim, olhando para toda essa história de Casa e Jardim, o exercício de olhar para esses 70 anos, que foi a gente mergulhou nesses últimos 2 meses, nesses 70 anos. Sim. Olhamos as 816 capas publicadas. E eu tô lá numa delas, eu tô me sentindo muito agora. Agora eu já me achei. Inclusive, ele estava lá, a capa na nossa festa, lá linda na nossa festa. E aí a gente olhar para toda essa história, eu acho que assim, é curioso, porque
Lógico que teve uma mudança da sociedade, né? Assim, dessa questão da presença da mulher, que foi assim, você olha capas de Casa Jardim, que você tinha lá a mulher segurando uma bandejinha e o homem só lá pegando o cafezinho dele, ou a mulher sentada no chão e o homem muito à vontade no sofá, lendo o seu jornal e tudo mais, e a mulher toda encolhida. Então a gente teve uma mudança, um salto nessa questão da mulher, da relação da mulher com a casa. A mulher saiu de casa, ela saiu desse espaço, os espaços abriram mais, né? A gente não tem mais aquela segmentação que a gente tinha, né? Então acho que a gente teve ao longo desses anos muita mudança. E o que eu olho, assim, eu acho que o futuro, ele é cada vez mais essa casa integrada, essa casa amigável, essa casa onde as relações elas são mais fluidas. Quando eu olho para o futuro, eu vejo isso, vejo muito a tecnologia invadindo, né, essa casa, tornando a qualidade de vida maior no sentido de você conseguir ter os espaços mais fáceis para você, de repente, sair do trabalho, voltar, chegar e ter a manutenção da casa, uma manutenção da casa muito mais prática. Mas eu acho que cada vez mais essa questão do acolhimento vai ser necessária. Eu não consigo olhar para daqui 50 anos e achar que a gente vai estar muito diferente nesse sentido. Acho que cada vez mais a gente vai precisar disso mesmo, do sabe? tátil, né? Desse lugar de sensações, desse lugar que acolhe, desse lugar que você se sente bem, né? Então eu só vejo a casa indo para esse caminho. Não consigo ver nada diferente disso. Eu acho que o salto maior a gente já deu, que foi justamente essa mudança impressionante que aconteceu nos últimos mais de 20 anos, né? Com relação à casa, né? A nossa forma de enxergar a casa. Mas eu olho para um futuro muito nesse sentido. Sim. Não sei, Esther. Vamos lá. Eu digo que a boa arquitetura, no fundo, ela é atemporal, assim. Sem dúvida. Eu acho que quando eu vou numa casa de vidro da Lina, né, eu consigo me imaginar morando. Não importa a época, né? Hoje, A primeira vez que eu entrei num projeto do Gaudí, eu entrei e eu falei, nossa, mas isso é super cool. Ainda hoje. É verdade. Então eu penso assim, muito maravilhoso. Eu sempre brinco, eu acho que uma arquitetura que está refletindo, e aí quando eu não estou falando só refletindo o seu tempo, mas refletindo parâmetros sociais, refletindo posicionamento estético, artístico, design, o que é design, eu acho que ela tende a ser uma arquitetura atemporal, assim. Eu acho que dos projetos que eu frequento, ainda de 30, 40, até 50 anos atrás, até mais, quando a arquitetura é uma boa arquitetura, eu acho que ela traz para você uma ideia de poder estar hoje aqui morando. Né? O que eu vejo do futuro, e eu concordo super com a Thaís, é que a gente teve mudanças sociais que são muito importantes, que foram alterando, ainda bem, graças a Deus, alguns parâmetros que eram totalmente naturalizados, como, por exemplo, área de serviço. Em determinadas casas, você tinha uma área de serviço completamente gigantesca, porque você tinha um leque de pessoas trabalhando, a dinâmica da empregada doméstica, da empregada que é quase da família, que hoje você muda, e aí você vê essa mudança, inclusive, na mídia, né? Se você assiste uma novela, realmente, de 2002, com certeza, você ainda tem, né? Não é muito tempo atrás, né? Você fala 20 anos, não é tanto assim. Não é tanto tempo atrás. E você já tem uma mudança significativa. Acho que essas mudanças sociais, elas impactam muito os espaços e a forma como os arquitetos vão refletindo esses espaços. Mas, no fundo, acho que uma boa arquitetura, ela é atemporal. E eu acho que hoje o que a gente tem que cobrar é que a boa arquitetura seja para todos. Eu acho que, no fundo, quando eu falo sobre, seja as pessoas que têm dúvida se compra ou não compra, seja as pessoas que consomem programas de TV ou vídeos querendo mudar suas casas, seja as pessoas que olham uma revista num projeto talvez inspiracional ou de, não, eu quero estar lá um dia. Acho que todas essas pessoas já entenderam que a arquitetura, ela é para todo mundo, ela tem que ser para todo mundo. Talvez elas entendem no imaginário, mas eu acho que isso tem que ser cada vez mais um fato. Eu acho que a arquitetura, ela tem um impacto, mesmo que a pessoa não consuma a arquitetura, o design, ela tem um impacto social. Acho que não tem nem como ser verdade. Você olha um museu, você olha o MASP, por exemplo, ele impacta milhões de pessoas todos os dias. Pessoas que às vezes não têm nem acesso a entrar no museu. Mas a arquitetura dele já impacta. E aquilo já faz uma diferença no próprio pensamento da pessoa.
Por isso que eu acho que não, ela nem... agrega, né? O fato de... Então não tem ninguém que não consome arquitetura. Todo mundo consome. Porque a arquitetura tá mas muitas vezes não tem a consciência, né? Não tem a percepção, mas tá lá. Tá. Eu acho que a casa brasileira, assim, falando mais do coração da casa, digamos, dentro da casa, porque tem esse impacto social, tem esse impacto urbano, né? Mas tem um impacto afetivo mesmo, sabe? Eu acho que a casa, eu percebo que de um tempo para cá, os materiais, eles falam por si só. A gente quer uma casa mais quente, ela até pode ser branca e preta, ela pode, mas ela tem que ter uma textura, eu acho que ela tem que ter essa questão sensorial. Sim. E eu vejo cada vez mais também uma preocupação da origem de todos esses materiais. Isso tem muito a ver com uma questão geracional também. Eu acho que a gente fala que as novas gerações estão vindo num planeta que elas já falam, gente, o planeta está acabando e eu preciso continuar. Com certeza. Então, tem uma cobrança muito maior. Você tem gerações que já estão vindo numa preocupação social, ambiental muito grande. E eu acho que no Brasil isso se reflete muito porque a gente vem num país onde tudo é muito abundante. Claro. E muitas vezes a gente quer ignorar o que está muito em abundância aqui, porque a gente quer importar um modelo de casa. Sim. Eu acho que talvez a casa brasileira ela tem que cada vez mais abraçar suas origens. Eu também acho. E acho que até o textura, quando você fala, é porque é muito natural da nossa natureza ter texturas e formas. É a madeira. E a gente, nós somos um povo do toque, né? A gente gosta de tocar. A gente já tá aqui, eu tô a gente já tá aqui, ó. A gente já quer abraçar. Você não consegue, é muito difícil você chegar, se olhar uma textura e você não colocar a mãozinha. A gente do toque. A gente levando várias broncas em vários museus, né, Thaís? Eu sou a pessoa que se não tiver uma plaquinha, eu já tô assim, não, mas exatamente. E você fica felicíssimo quando a obra é pra tocar, né? Você fala, que bom, vou tocar bastante. Tem um canto da casa de cada uma, assim, que é o mais gostoso, que é mais pra tocar, pra ficar, como é que é? Olha, hoje eu moro em casa novamente, né? Porque na adolescência toda eu morei em apartamento e aí voltei para casa, já moro há 16 anos em uma casa. Que eu já sei que tem muita luz natural. Tem muita luz natural, minha casa tem muitas aberturas, muito vidro. E tem uma bela vista também da cidade de São Paulo. Então, assim, um lugar que eu adoro, assim mesmo, para ficar é a varanda, justamente porque eu fico apreciando essa vista. Tem horas que eu nem acredito que eu estou em São Paulo. Que lindo! Porque é realmente uma vista, assim, ampla da cidade. Então, e me traz um pouquinho essa coisa de interior ao mesmo tempo, porque justamente eu ouço o canto dos pássaros, sabe? Então tem muito pássaro. A natureza, né? A natureza. E eu sou uma pessoa que ama plantas, né? Então, realmente eu tenho muita planta em casa, muita planta. Sempre eu quero uma mudinha nova, sabe? Eu sou daquelas que adoram fazer uma mudinha nova. Eu amo a turma da mudinha, é muito vó isso, né? É muito vó, então fazer uma mudinha. Tem algum resgate. Me deu uma mudinha. Eu tenho um berçário de suculentas, né? Cada berçário de suculentas. Então, porque aí no fim, cada transplante que eu faço, transplante de plantas. Mudas. Aí o que acontece? Você perde, a suculenta ela é muito sensível, aí ela acaba perdendo algumas folhinhas. Aí eu vou lá, coloco no algodão com água, deixo lá no Tipo no a gente sol. fazia com feijão. Exatamente. Aí você faz novas mudas de suculentas. Eu lembro, o feijãozinho da escola é um clássico. A do feijão é demais. Eu resgatei recentemente na pandemia com meus filhos. Fizemos também o feijão e tudo. E aí bota essa micro... E aí você pega essa micro mudinha, que ela demora um tempinho, alguns meses, assim, pra se formar. Mas aí você coloca num vaso e pronto, tá aí. Mais uma muda de suculenta. Mais uma então eu vivo mais suculenta. Então é mais literalmente mais jardim do que casa. Mais jardim do que casa. Os paisagistas sabem, porque eu tô sempre falando com eles, consultando, mandando foto e tudo mais, eles sabem. Eu sou super apaixonada por plantas. Então eu acho que esse canto da casa, que acaba sendo, né, a minha conexão também com o externo, é muito especial para mim. Eu adoro. E o canto da Esther? Eu acho que tem um canto. Eu acho que é difícil, né? Porque a minha casa é toda cheia. Muito difícil. A minha casa é toda cheia de texturas. Você falou. Então, assim, eu tenho uma questão com veludo. Então, tem veludo na cabeceira, tem veludo no sofá, tem na poltrona. Aí tem no escritório, aí no escritório tem um monte de livro. Aí eu gosto, às vezes, de ficar no escritório lendo um livrozinho no final do dia. Aí tem à noite. Eu amo meu quarto, porque
tem as plantas, né? Que nem aqui a janela, então entra a luz de fora e o papel de parede é todo de planta, então fica uma mistura da sombra. Parece que eu pensei nisso, mas eu não pensei. Mas aí quando eu olho hoje, eu falo, eu pensei. Eu pensei, com certeza. Eu pensei, com certeza. Eu acho que eu gosto muito da sala, eu gosto muito da coisa do janelão. Eu amo o janelão. Ai, eu também. Eu sei que hoje em dia tem toda uma questão, não é tão simples não dá pra você fazer um janelão. Mas eu gosto de morar, e eu sempre falo que eu moro em Higienópolis, porque eu acho que Higienópolis é um bairro que eu era apaixonada na faculdade. Ah, é? Tinha a minha professora, Bia, ela dava uma aula de História da Arquitetura, então toda a arquitetura ela dava as aulas teóricas, e ela falava de Higienópolis. Então a primeira coisa quando eu vim para São Paulo realmente para morar, foi o bairro que eu quis conhecer, porque era o bairro que eu queria conhecer os projetos, porque é uma delícia você andar por um bairro. Ai, aqui tem um Artigas. Aqui tem um fulano de tal. É muito gostoso você olhar e falar assim, gente, olha esse mural. Então, assim, eu gosto dessa experiência do fora pro dentro. Então, eu acho que o janelão eu gosto porque é onde eu consigo dar um escape, dar uma olhada pra rua. Meu cachorro Basquiat fica ali o dia inteiro. Não, gente, o nome desse cachorro, Basquiat. Inclusive, o pintor, vamos acelerar a obra aí, que o Basquiat tá cuidando da obra da Esther. Ele tá, e o Basquiat, tudo pintor, Basquiat, eu acho que eu amo. Porque o Basquiat ele fica o dia inteiro, juro, ele fica o dia inteiro na janela. E ele não quer sair dessa vida. Olha, aí ele se camufla. Ele se camufla no meio das plantas ali. E aí, às vezes, eu não vejo ele. Eu falo, gente, cadê o Basquiat? E a casa... Tá, sabe, o meu apartamento, ele é um apartamento relativamente grande. E às vezes eu falo, Basquiat, você não quer ir pro outro cômodo? Então é o cômodo meu e do Basquiat. Então é o cômodo onde a gente recebe as pessoas, é o cômodo onde eu assisto uma TV, é o cômodo onde eu chamo meus amigos pra tomar um drink, né? Porque eu tenho uma sala grande. E eu acho super gostoso também essa relação com o urbano. Eu acho que nenhuma casa pode ignorar o que tem lá fora, sabe? Com certeza. Então acho que é um complemento pra mim, acho que é importante. Eu digo, quando eu vim pra cá, né, pra esse apartamento específico, eu também mapeei assim. Eu queria muito a questão dos jardins. Eu que sou de Florianópolis, e eu acho que a maioria do Brasil considera São Paulo a cidade do concreto, a cidade que não tem verde, a cidade que te repele. E para mim, não. Eu digo que São Paulo sempre foi a minha praia, sempre foi a minha extensão. Eu nasci na praia, quer dizer, é diferente a minha relação com a cidade. Né? E eu acho São Paulo, ela me acolheu, ela tem a questão do verde. Eu escolhi esse apartamento por causa desse janelão, dessas árvores. Ok, não pega muito sol, ok, mas eu tenho as árvores. Vamos falar. A gente não adora bater uma perna, então, e aí a gente chega na rua. E aí a gente vai pro museu, a gente vai pro MASP, vai no gente, eu acho que a experiência, eu falo da experiência urbana porque é exatamente isso pra mim em Higienópolis. Às vezes eu tô lá, tô trabalhando, cansei. Deu horário de trabalho. Pego minha mochilinha e vou no Belas Artes ver um filme, sabe? Maravilhoso. Viver assim. Eu falo que isso é qualidade de vida. Isso é um direito que todo mundo devia ter, né? Você poder vivenciar tudo que a cidade, uma cidade como São Paulo te proporciona. Nossa, São Paulo te pertinho de casa, tudo assim, mesmo. muito maravilhoso, né? E aí, olha, a última perguntinha, eu ficaria horas e horas e horas. Eu sou muito rápida. Mas a gente fala muito, tá? Essas mulheres são muito ocupadas. Mas é que a gente fala muito. Não, a gente mas é muito bom. E eu amo que a Thaís tava meia hora querendo tocar. Eu cheguei aqui já que ela liberou. Gente, o trabalho do Domingos Totora, né? É maravilhoso, lindo demais. Papelão, gente. E essa textura, enfim, eu sou apaixonada pelo trabalho dele. Pra mim é muito arte, assim, sabe? Não, é super incrível. É arte mesmo. Bom, então a pergunta que eu tô perguntando pra todo mundo, pra gente finalizar aqui o nosso papo delicioso dessa tarde, é o que não pode faltar na casa da Thaís? Meu Deus. Nossa, você sabe que é tão engraçado isso, que eu não tô habituada a na verdade, responder. Você só pergunta. Eu tô habituada a perguntar, né? Assim, eu estou sempre do outro lado, então é muito curioso isso. Mas eu acho que eu já dei aqui, né, uma indicação que, assim, a minha relação com plantas é muito forte. Então eu jamais conseguiria viver numa casa sem plantas. Eu tenho realmente muitas plantas dentro de casa mesmo. Tu tem também? Tenho. Não, tenho esses
assim, sabe, ainda o nosso urban jungle de antes, né? Que a gente não trata mais dessa maneira. Mas assim, eu tenho vários vasos reunidos, muitos com plantas altas. Nossa, tem um ficus lirata que assim bateu no teto já, pra você ter uma ideia, como eu tenho muita entrada de luz, né? Umas folhas desse tamanho, assim. Que lindo! E tenho pleomele, tenho, nossa, guaimbê, tenho várias. Ela é a louca das plantas. Eu sou, árvore da felicidade. Sim. E no jardim, que eu também tenho com vista, assim, jasmim manga, que também eu adoro, que eu acho que é uma espécie super escultural, né? Que perde todas as folhas e ela vira algo tão diferente. Eu acho lindo. E assim, então eu realmente sou uma verdadeira colecionadora de plantas. Que delícia. Tenho por todos os espaços e gosto muito. Acho que não pode faltar planta. Acho que essa questão também da entrada de luz, para mim, ela é muito importante. Eu sou uma pessoa muito solar, então eu gosto mesmo do sol. Eu gosto de ficar tomando um solzinho quando eu posso. Delícia. Sabe assim, de encostar e sentir, assim, parece que o sol ele tá fazendo uma diferença mesmo. Não é só a vitamina D em si, mas parece que realmente dá uma energia, né? Que bom. Então eu adoro também. Lógico que amo artesanato, então eu tenho também bastante artesanato, adoro essa coisa do feito à mão, porque eu acho que ele resgata essa questão do tempo, né? Porque o tempo do feito à mão é muito diferente do produzido à mão. É outro tempo. Então eu acho que eu gosto de observar e pensar, né? Quanto tempo a pessoa levou para fazer aquela peça. Eu sempre pergunto também, quando eu tenho a oportunidade de ter contato com um artesão, quanto tempo ele levou, quanto tempo ele leva para produzir uma peça como aquela. Recente agora estavas no Recife, né? Pois é, fui agora para a Fenearte também, que é uma feira incrível. E o Brasil tem essa coisa do feito à mão que é muito incrível. Exatamente. É muito incrível. Nossa, eu não conheço nada comparado ao que tem, né, de trabalhos e tal. Então eu acho que assim, para mim é um aprendizado mesmo. Então eu vejo muito artesanato nesse sentido, de cada vez eu quero aprender mais, cada vez eu quero ter mais contato. Então é também algo que cada vez está mais presente na minha casa. E a minha casa nunca está pronta, também é algo que eu gosto. Eu também adoro. Que eu gosto, sabe? De uma casa sempre em formação. Então eu não tenho pressa, assim. Meu marido não gosta muito disso, para falar a verdade, porque ele queria assim, terminou. Terminou, mas eu não consigo. Para mim a casa ela tá sempre em formação. Eu sempre deixo espaço para alguma coisa. Tá faltando uma coisa aqui, uma coisa lá, porque eu vou me encantando pelas peças, sabe? Que lindo, eu preciso me encantar mesmo para ir trazer. Então, eu tive isso com o sofá. Foi uma relação de amor por muitos anos, até eu comprar o sofá. Porque imagina, eu me deparo com muita coisa todos os dias. Novidades, lançamentos, tal. Então é muito difícil escolher para sua casa. E eu não tenho pressa. Eu sou uma pessoa assim sem pressa com relação à decoração da minha casa. Eu vou formando muito aos poucos. Então ela está se transformando cada vez mais e amadurecendo. Eu acho que é isso também, né? Que é um processo de amadurecimento até você ter certeza das coisas que você gosta. E eu acho que eu tô nesse momento que eu não tenho certeza do que eu gosto, do que eu quero ter lá. Então eu tô curtindo. Tô nessa curtição agora. Delícia. Mas é isso, a gente tá sempre nisso, nessa mudança, né? E o que não pode faltar na tua casa? O meu Basquiat. Ai, Basquiat, eu tô em love pelo Basquiat. Ele é muito lindo, você não viu nada, né? Tipo, ele não é lindo. É lindo, gente. Gente, ele é uma figura. Eu amo que ele reclama de tudo. Eu falo, gente, o mais exigente na hora de eu morar é ele. Ele que tem que fazer a vistoria. Pra ver os apartamentos. Exatamente. Que aí eu olho, você quer fazer umas caras assim, se ele gosta. Gente, e quanto mais eu moro no apartamento mais gostoso, melhor, mais ele parece que ele se adequa. Eu acho que ele não gosta de apartamentos que não tenham qualidade de vida, mas que gosta de espaço, gosta de luz, gosta de iluminação natural, gosta de vento natural. Às vezes eu fico ele na janelinha, é muito engraçado. Mas eu brincando, assim, mas eu acho que na minha casa não pode faltar cor, assim. Eu acho que é uma identidade muito minha nos meus projetos. A mistura de cores, as paletas, às vezes eu vou para terroso vermelho, depois eu vou pro rosa, aí eu vou pro amarelo, aí no verde. Aí quando eu falo todas essas coisas, falando numa mesma casa, mas parece que não vai compor, mas eu acho que faz parte da minha identidade querer compor todas essas cores. Eu acho que eu gosto muito eu penso a partir da cor, assim, sabe? Então eu separo os ambientes a partir das cores, e isso pra mim é super importante. E eu acho que eu concordo super com a Thaís, a coisa da arte, do artesanato, do design. São
3 pontos que, pra mim, eles estão muito relacionados no Brasil, né? Com certeza. Então, eu gosto de ter artistas, artesões, designers, e às vezes até o artesão que é aquele mais tosquinho, sabe? Sim, daquele com que certeza. você encontra e você fala, gente, o que é isso? E aí você dá um outro lugar pra ele, pro objeto. Esses dias mesmo eu tava em Tiradentes, eu tava indo embora de carro. E aí eu passei na frente de um ferro velho e eu vi um altar. E aí eu fiquei enlouquecida pelo altar. Era um altarzinho meio, sabe, meio feito, uma pintura meio tosquinha, meio uma coisa assim. Falei, vou levar. E agora ele tá lá na minha sala, em cima do móvel, com uma estética totalmente modernista. Eu gosto de fazer essa mistura. Porque eu acho que o importante das casas é que, como a gente já disse, elas contam a história, a sua história. Muito. E eu acho que a minha história é essa, né? Eu sou uma arquiteta que fez arquitetura, mas eu venho do interior, venho de uma família simples. Muitas pessoas da minha família trabalhavam à mão, né? Faziam coisas à mão. Então, na minha casa, ao invés de ter várias fotos da minha família, eu quero contar essa história a partir de uma outra forma, né? Então, eu gosto das texturas, eu gosto das cores, eu gosto das formas, eu gosto dos objetos que trazem pra mim essa questão da identidade brasileira, que é uma identidade que eu me identifico e que eu acho que ela casa muito com o nosso lugar enquanto latinos também, né? Que é uma identidade que a gente fala do artesanato e da cor, é o que eu vejo na América Latina como um todo, e é uma coisa que às vezes o brasileiro, ai, não quero ser latino, né? Esses dias eu tava vendo até uma postagem que eu ria, porque as pessoas falam que, porque elas querem trazer uma família italiana de 3 gerações atrás, mas não quer se identificar com o latino, quer muito mais se sentir, talvez, o italiano, o europeu. Né? Que eu não tô dizendo que a gente não tem essa influência. A gente tem, claro. Mas a gente tem muito um problema de identidade. O brasileiro tem um problema de identidade, problema de aceitar a sua identidade, de aceitar a sua história, de aceitar a sua latinidade, de aceitar a sua identidade negra, de aceitar as nossas origens indígenas e de olhar para isso e ver também a influência disso, né? Nos nossos espaços. E o quanto isso também pode ser chique, o quanto isso também pode ser elegante. Como a gente não associa todas essas coisas. Então, para mim é um exercício de vida mesmo, mostrar para as pessoas que a gente pode ter uma casa colorida, cheia de texturas, cheia de arte e artesanato brasileiro. E ainda assim ser elegante, ser chique, ter nossa história. Porque acho que não tem nada mais chique do que saber qual é a nossa história. Sem dúvida. Ai, meninas, eu amei demais. Pra mim, na minha casa, não pode faltar esses bate-papos assim, né? Com certeza, eu amei. Obrigada por toparem aí essa aventura. E compartilhar um pouquinho dessas histórias lindas aqui comigo. Eu quero dizer que eu amei essa casa com os tons de rosa. Com certeza. Acho que a gente tá super no mood Barbie. A gente tá. Que é o mood do momento. Do momento. É do momento. Lindo, Ju. Obrigada. Este podcast foi produzido pela Tumpats.